Igreja viva, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. É terça-feira, dia da corrente da sabedoria. Aqui no santuário, as terças-feiras têm crescido muito devido ao interesse das pessoas em receber de Deus aquela ferramenta que é a principal ferramenta para se construir uma vida firme, uma vida inteligente, fazer escolhas que trarão resultados benéficos, trazer saúde para si, tanto para a mente, para o espírito, para o corpo, mas também trazer saúde para o seu lar, para o seu trabalho, para a realização dos seus sonhos e edificação dos seus sonhos. A ferramenta principal para se fazer escolhas bem feitas na vida é a sabedoria. A sabedoria, ela edifica a casa. Diz a palavra de Deus que a mulher sábia, a mulher dotada de sabedoria, ela edifica a sua casa. Mas a tola, com as próprias mãos, derruba a sua casa. Não precisa de ninguém derrubar a casa da tola. O fato de não ser sábia já faz a mulher tola derrubar com as próprias mãos a sua casa, a sua vida, o seu corpo, a sua mente, o seu futuro. A palavra de Deus diz que a sabedoria, ela é o poder de edificar. E ela, por si, edificou a sua casa e lavrou 7 colunas de sabedoria. Você vai receber hoje a unção salomônica. Sim, eu trouxe de Israel o óleo do rei Salomão para você ser ungido e receber no seu corpo esta unção que Salomão tinha sobre a vida dele. Depois de Jesus, Salomão foi o homem mais sábio que já pisou na face desta terra, porque o espírito de sabedoria era o que guiava suas decisões, e foi Deus quem o enviou para Salomão, e também fará na sua vida em nome de Jesus. A principal ferramenta para se fazer boas escolhas na vida é a sabedoria. E a principal ferramenta da sabedoria, depois da unção, porque a unção faz toda a diferença, é o conhecimento. A cada terça-feira, aqui no santuário, neste nosso encontro, que é também o encontro do Projeto Ação Mulher, esse encontro maravilhoso, onde as mulheres se reúnem como verdadeiras rainhas, mulheres sábias, que sabem bem o objetivo de Deus em suas vidas e se firmam nisso para serem excelentes naquilo que nasceram para ser. E o encontro da família, porque este encontro da sabedoria do Projeto Ação Mulher é também para os nossos irmãos, os chamados valentes de Davi, porque são homens fortes e corajosos, porque temem a Deus, porque buscam conhecimento revelado da palavra de Deus. E o conhecimento é uma ferramenta essencial para a sabedoria poder cumprir a sua função na vida de uma pessoa. A cada terça-feira,
nós recebemos do Espírito de Deus conhecimentos profundos que nos levam a refletir, que nos levam a corrigir, que nos levam a conferir nossa postura espiritual, porque é tudo uma questão postural. E você define sua postura mediante o que está dominando a sua mente, mediante a sua visão de vida, mediante a visão que você tem de Deus e da sua identidade espiritual. Você não é qualquer uma, você não é qualquer um. Você é uma filha do Deus vivo, você é um filho do Deus vivo, alguém poderoso aqui na terra, capaz de, pela fé, mudar qualquer realidade na sua vida. E eu quero que de pé você abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 4. Sim, eu vou falar sobre Débora. Que mulher incrível! Mulher de Deus, determinada, corajosa, uma líder. E temos muito que aprender com Débora. Não só as mulheres, mas também os homens. Débora assumiu uma postura firme de que era para se fazer como Deus havia determinado, porque a vitória quem garante é Deus. Repita comigo: eu tenho que fazer minha parte. Fazer certo. Repita comigo: eu tenho que fazer certo a minha parte, porque Deus é quem me garante a vitória. Eu me lembro de crescer no santuário, desde muito pequenininha. Meu pai conta que quando eu nasci, a Bispa Glória, a nossa primaz, junto com os irmãos, prepararam um quartinho lindo para me receber. E com poucos dias de vida, meu pai me pegou, aquele bebezinho recém-nascido, e me levou com ele para Goiânia, onde ele estava ali iniciando a obra. Mas já havia ali uma multidão muito grande. E muitos irmãos sabem, porque o apóstolo conta sempre, eu também, que eu recém-nascida, com alguns dias de vida, o apóstolo, diante daquela multidão em Goiânia, pediu que os irmãos me segurassem um pouquinho e me abençoassem. E ele me passou de mão em mão, recém-nascida, e depois que eu tinha passado na mão de todo mundo e voltou aquele bebezinho para a mão do meu pai, eu estava ardendo em febre. E do santuário ele correu comigo para o hospital e o médico falou: você vai matar sua filha! E ele disse: eu vou matar, doutor, de amor. Ela está assim de tanto amor que ela recebeu. E cá estou eu, regada do amor da família de Deus, que é a nossa família da fé, o santuário. E desde bebezinha eu fui envolvida nesse ambiente de poder espiritual. Lá em Goiânia, meu pai não tinha condições de comprar um berço para mim. A obra estava começando. Muita luta. E ele colocou um colchãozinho no chão e ali eu dormia e ficava durante todas as reuniões. Então eu ouvia, inevitavelmente, todas as orações fortes, todas as celebrações. E assim eu fui crescendo, aprendendo a vencer os desafios, aprendendo a aproveitar e degustar como quem está comendo a melhor comida do mundo, o alimento vivo, os banquetes que do céu El Shaddai nos serve aqui na terra, que é a sua palavra revelada, viva, poderosa para nos trazer o despertamento da grandeza de Deus na vida de todo aquele que crê e obedece a Deus. Vamos aprender com Débora. Juízes capítulo 4, versículo 1. De pé em reverência à palavra de Deus, eu quero que você marque na sua Bíblia com a caneta. Diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez,
Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Olha aqui para a apóstola. Eu lido com pessoas há muitos anos. E não existe na palavra de Deus e nem na vida, nunca existiu alguém que medisse forças com Deus e vencesse a Deus. Deus é invencível. Não pense que Deus vai passar por cima da palavra dele. Se você quer que a sua vida dê certo, você precisa fazer certo. E Deus estabelece a palavra dele e envia o Espírito Santo para nos revelar a palavra dele, para que todos nós tenhamos claramente o caminho que Deus espera que a gente siga. Aquela pessoa que prova a palavra de Deus como quem prova a comida, só fica com as partes fáceis e boas e pula a parte dos sacrifícios, a parte do compromisso. Ela não pode esperar que a vida dela dê certo porque ela fez errado. Para a vida da gente dar certo, a gente precisa fazer certo. Mais uma vez, os israelitas desobedeceram a Deus e a todas as bênçãos na linha da obediência a Deus, e a todas as maldições na linha da desobediência a Deus. Porque quem abençoa é Deus. E quando a gente entende que Deus não tem obrigação de fazer nada por ninguém, mas ele se obriga a cumprir a palavra dele, então você vê uma condicional. Quem determina como eu vou viver a minha vida sou eu. Quem determina o quanto Deus vai poder agir na minha vida sou eu. Quem determina a minha segurança nesta terra sou eu. Sabe, no Monte Manaim acontecem muitos atos proféticos e vários encontros ao ano. Mas nenhum deles se compara ao 2 de novembro, onde, contrapondo o mundo que celebra os mortos, nós celebramos a vida e num pacto, num compromisso de sacrifício a Deus, nós temos o arcanjo Miguel para nos guardar. O pacto com o arcanjo Miguel é a segurança da nossa vida neste mundo terrível. Então, para mim, nem um dia é tão forte quanto o pacto com o arcanjo Miguel no Monte Manaim. Você vê que a obediência a Deus, ela gera paz, ela gera vitórias, ela dá condições para Deus vir agir em favor da nossa vida e nos garantir vitórias grandiosas. Então, Débora, ela era essa mulher determinada, corajosa, que temia a Deus acima de tudo. Ela foi a 4ª juíza do tempo dos juízes em Israel, um tempo que não havia reis, era Israel liderado por juízes, e a Débora foi a 4ª juíza nessa sequência de juízes e a única juíza que a Bíblia nos traz, escolhida por Deus. Débora foi também uma profetisa, falava de Deus para o povo e era usada por Deus também para solucionar conflitos entre os israelitas. Versículo 2. Assim, porque eles desobedeceram a Deus, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Canaã era para ser a terra onde os israelitas deveriam estar habitando. A terra que Deus havia entregado para eles por causa da promessa que Deus havia feito a Abraão. Mas porque eles desobedeceram a Deus, Deus então deixou eles caírem nas mãos dos inimigos. O que é conquistado pela fé é mantido pela fé. A gente vê isso na palavra de Deus inteira. Então, eles foram expulsos da terra que Deus havia entregado para eles
e começaram a viver uma situação de opressão do inimigo que dominou a terra e começou a oprimir o povo de Israel. O comandante do exército era Císera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Então, durante 20 anos, Jabim, ele que tinha 900 carros de ferro, imagina, uma potência militar contra Israel, oprimindo o povo. 20 anos. Versículo 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Imagina aquela época, hein? Que as mulheres não eram nem contadas. Quem inseriu a mulher na sociedade e definiu a mulher como uma mulher que tem uma pessoa, um ser humano, tanto quanto o homem, quem igualou a mulher na sociedade foi Deus, foi Jesus. Deus enviou Jesus e Jesus, ele atravessou todos os obstáculos, todas as imposições de homens, leis de homens que excluíam as mulheres e as crianças. Só os homens eram contados. E Jesus, ele trouxe essa igualdade da mulher, das crianças, ao homem. A mulher, ela tem um papel extremamente importante na sociedade e na família. A mulher, ela foi chamada por Deus de auxiliadora. Sabe quem mais foi chamado de auxiliador do ser humano? O próprio Deus, o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador. Ele vem em nosso auxílio. O homem, ele é o líder da mulher. Mas a mulher, com a sabedoria, com inteligência, com a doçura, com o ato de amor que é servir, ela consegue liderar a sua casa. Olha como é que Deus é incrivelmente perfeito. Ele colocou cada coisa no seu devido lugar. E tudo que foge a esse estabelecimento de Deus está fadado à derrota, ao fracasso. Porque só tem jeito da vida dar certo da maneira de Deus. Então vamos terminar aqui sobre Débora e nós já vamos orar. Então, Débora liderava Israel naquela época. Versículo 5. Ela se sentava debaixo de uma tamareira, a tamareira de Débora. A tamareira começou a ser chamada tamareira de Débora. Em algumas versões dizem palmeira. Por quê? Débora era uma mulher sábia. E ela lidava com todo tipo de gente, com todo tipo de situação. E o povo não vivia ao ar livre nessa época. Tinha tendas. Mas ela exercia a sua profissão e como juíza e também a sua missão como profetisa, ela atendia as pessoas debaixo da tamareira ou da palmeira, em ar livre, onde as pessoas viam ela atendendo, ela servindo ao povo de Israel. Então ela sabia que ela poderia atender um homem e ali não haver nenhum tipo de conversa, porque ela não estaria fechada num lugar, só ela e um homem. Então não havia ali respaldo para conversas, para fofoca. Ela era uma mulher sábia. Ela sabia ter a sua postura de mulher de Deus.
Ela sabia como ela devia agir. Então, ela atendia ali, sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam. O povo de Israel procurava Débora, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele, Deus, fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Ou seja, você vê aqui a Débora se posicionando como uma autoridade de Deus, líder. Ela viu que o líder que deveria agir, Baraque, não agiu. Ficou ali passivo àquela situação. E já vinham 20 anos e ninguém fazia nada. E então, depois que o povo de Israel não aguentava mais e clamou a Deus, Deus encheu essa mulher de força, de coragem, de autoridade espiritual, porque ela temia a Deus. Ela se certificava de obedecer a Deus em tudo. E como profetisa, ela influenciava as pessoas a obedecerem a Deus e darem a Deus tudo que Deus pedia, absolutamente. Ela era muito firme, muito firme. Então Deus pôde usar aquela mulher que estava determinada a obedecer a Deus e então vencer, porque ela sabia que só a bênção, só a vitória na linha da obediência. Então ela chamou Baraque, que era para ter agido e não agiu nada, e falou para ele: o Senhor Deus de Israel ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. E ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Olha só, ele demonstrou dúvida, uma fraqueza de ir na força da ordem de Deus através daquela profetisa. Então ele disse para ela: eu não tenho essa força espiritual que você tem. Se você for comigo, então eu vou. Se você não for, eu não vou. E aí o que Débora falou firmemente? Olha que coisa impressionante. Versículo 9. Respondeu Débora: está bem, eu irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. Porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Mais para frente você vai ver que Deus usou uma outra mulher chamada Jael para trabalhar junto com Débora. E Deus poder fazer essa quebra da opressão, restituir esses 20 anos que o inimigo roubou deles e ainda dar o dobro de paz, o dobro de tempo de paz. Vamos prosseguir. Versículo 10. Aí Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eis aqui a tua palavra, que é viva e eficaz, capaz de nos trazer discernimento,
visão, o instrumento que o Senhor usa para trazer para a nossa vida revelação, edificação e crescimento espiritual. Eu te apresento a vida desta tua filha que está aqui buscando a sabedoria mais do que quem busca a prata e o ouro. Eu te apresento a vida deste teu filho que está aqui no santuário para buscar a sabedoria mais do que quem busca a prata e o ouro. Porque a tua palavra diz que quem busca a sabedoria mais do que quem busca a prata e o ouro é bem-aventurado, é feliz. Porque tem o poder de tomar decisões altamente poderosas, prósperas, abençoadas. Meu Deus, obrigada pela vida da Débora, essa mulher forte, corajosa, líder, profetiza, temente ao Senhor, que para nós é um grande exemplo. Obrigada também, meu Deus, pela existência de Jael, essa mulher determinada e corajosa, que fez o que tinha que fazer. E o Senhor deu a vitória como o Senhor havia prometido através da profetisa. Meu Pai, que o Senhor venha revelar profundamente a cada pessoa que está aqui no santuário, a cada jovem, a cada mulher, a cada homem. E que esta palavra venha calar fundo no coração desta pessoa e que ela se inspire a ser esta liderança dentro da casa dela, a fazer a diferença na casa dela, na família dela, na rua dela, no santuário dela, assim como Débora fez a diferença na casa dela, no casamento dela e em Israel, na comunidade dela. Pai, que o Senhor levante hoje aqui grandes lideranças, mulheres e homens determinados a fazerem a diferença e influenciarem a obediência ao Senhor a todas as pessoas que a cercam. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia. Nós vamos seguir falando de Débora. Pode se sentar. Pode se sentar. Mas antes eu quero contar uma coisa que aconteceu na minha casa essa semana que passou. É engraçado, mas é forte. A lição é profunda. Meu pai saiu para fazer uma caminhada pela rua mesmo aqui no bairro. A gente é vizinho e ele saiu para fazer uma caminhada e levou com ele o Lucas Efraim, o Davi Carvalho e o Cláudio Adelino. E meu pai escolheu morros para ele subir. E os meninos com ele. E ele naquele passo acelerado e os meninos acompanhando. E chegou um determinado ponto que o Lucas já não estava aguentando mais. E ele começou a reclamar. Ai, não aguento. Tô ofegante, não aguento. Eu vou começar a caminhar devagar em vez de caminhar rápido. Aí o Cláudio Adelino começou a correr igual um corredor para tentar acompanhar meu pai. Davi lá, calado, mas ofegante. De repente, o Cláudio e o Davi começam a reclamar. Ai, vô, tá correndo muito. E o Lucas já tinha ficado para trás lá, ofegante. E o meu pai, ó, correndo, andando rápido. De repente, quando chegou no pé de um morro mais alto, e os meninos já não estavam aguentando mais, meu pai diz para eles: agora que nós vamos correr! E ele começou a correr. Diz ele que o Davi, o Cláudio e o Lucas, assim, ficaram parados, olhando para ele, chocado, e dizendo: não! Que isso? Que correu o quê? Resumindo, meu pai, depois de ter andado um tanto em ritmo acelerado, subindo o morro, no último morro mais alto decidiu correr. E os meninos lá cansados, não aguentando o pique dele.
que é isso? Isso foi uma brincadeira que ele fez com as crianças, mas para nós é uma lição muito forte. Quando você aprende a ter resistência na vida, na hora que a coisa aperta e que você já está ali esvaindo as suas forças, se você se treinar na hora que a sua energia começar a baixar, você pôr mais força naquilo ali e aumentar seu desafio, você alcança a sua meta. Você triunfa. Você supera. Você vai além dos obstáculos. Quando o inimigo vê que você se levantou com autoridade, determinado a mudar uma situação, determinado a vencer, ele tenta de todo jeito. Ele põe situações, sentimentos, pessoas, cansaço, problemas para tentarem te distrair, para tentarem te desanimar ou no mínimo colocar ali para você uma justificativa de você parar antes de alcançar o seu objetivo de vitória. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha que forte é o exemplo de Débora. Uma mulher que, vendo que as pessoas que eram para se posicionarem e partirem para a guerra e jogarem por terra aquela situação de opressão que há 20 anos o povo de Israel estava vivendo, imposta pelo inimigo, e não fizeram nada, Débora decidiu se levantar. E a palavra de Deus diz que Débora decidiu se levantar como uma mãe em Israel. Marquem na sua Bíblia. Juízes capítulo 5, versículo 7. Vamos entender que tipo de mãe é essa, uma vez que Débora não tinha filhos naturais. É muito importante a gente entender que toda mulher, independente de ter filhos ou não, independente de ter idade ou não, é uma mulher que nasceu para ser uma mãe. Mãe não é apenas gerar e dar à luz. Isso é um passo. Mas mãe, de fato, é aquela que tem o espírito materno, e toda mulher tem, que é cuidar, que é gerar força naquele filho, naquela pessoa, naquele grupo, e caminhar, lutando por aquela pessoa, lutando por aqueles filhos, lutando por aquele objetivo, lutando por aquele povo. E Débora se levantou como uma mãe em Israel. Uma mãe. Você, mulher que está aqui, Deus está te levantando hoje como uma mãe. Independente de você ter filhos ou não. Se você tem filhos, você vai se posicionar como mãe que não negocia seu filho com ninguém e nem com os inimigos. Uma mulher que luta pela sua cria, como uma leoa parida, que luta pelos seus filhotes, que destrói o inimigo e não dá espaço para deixar a sua cria vulnerável, mas que protege com a própria vida, que luta pelos seus filhos. Agora, se você não tem filhos naturais, você é mãe. Ontem mesmo minha filha fez uma pipoca e levou para mim. Eu estava trabalhando e ela falou: mamãe, só vim deixar uma pipoca que eu fiz para você. E eu falei para ela: obrigada, minha filha, você vai ser uma ótima mãe. Por quê? Mãe é aquela mulher determinada a servir. Mãe é uma postura diante de pessoas que você se importa com elas. Mãe é aquela líder determinada a lutar num propósito maior e não dar brecha para o inimigo roubar vitórias de você e das pessoas que você está lutando por elas.
quando você vai a campo para evangelizar, você está agindo como uma mãe que está ali lutando pelos seus filhos espirituais. Quando você está preparando o santuário no sábado para o domingo receber a igreja para cear com o esposo que é Jesus, você está agindo como uma mãe que prepara a casa para sua família. Quando você está ali na roda de fogo, em oração, quando você está lutando pela sua família e através do seu exemplo, firme como mulher de Deus, mas sendo uma excelente esposa, sendo uma excelente mulher para o seu marido, você está ali pelo seu exemplo, sendo mãe para o seu marido, sendo mãe para os seus filhos, sendo mãe para a sua mãe, sendo mãe para o seu pai, porque ser mãe é servir. Ser mãe é lutar por quem você ama. Você está entendendo? Então vamos ver aqui. Juízes capítulo 5, versículo 7. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Foi uma decisão. Se levantar é uma decisão. Você que está aí passando luta na sua casa, na sua família. Até quando você vai ficar vendo isso? Até quando você vai ficar aceitando e dando um jeitinho de explicar por que não tem vitória nessa área na sua casa? Por que não tem vitória nessa área na sua vida? Em vez disso, decida como Débora se levantar. A palavra de Deus diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz. Ou seja, para de ficar igual uma vítima, arrumando culpado para a situação de derrota que você se encontra em alguma determinada área da sua vida. Para com isso. Você não é vítima coisa nenhuma. Você precisa tomar a decisão. O amor é uma decisão. Vencer é uma decisão. Viver por fé é uma decisão. A fé é uma decisão. Uma decisão de fazer o que Deus está te revelando. E assim mudar a realidade. Então, Débora decidiu se levantar. Decida se levantar e resplandecer. Peraí, eu não vou ficar para baixo. Se a coisa não tá boa para mim, é aí que eu vou levantar, botar uma roupa colorida. Eu vou passar uma maquiagem, arrumar meu cabelo, passar um perfume e bora pra luta, conquistar de braços cruzados. Eu vou só me afundar num abismo maior. Para com isso. Isso não é de Deus, não. Para com isso, para de ficar arrumando responsáveis pela sua felicidade, não. Você é a responsável de cuidar de si e estar bem para cuidar do outro. Isso é uma virtude que Deus deu à mulher. Olha para Débora, meu Deus do céu. Que mulher inspiradora e influenciadora. Outro dia eu falava aqui do poder de influência de uma mulher. Se a mulher, ela é tola, ela tem o poder de influenciar para o mal. Agora, se ela é sábia, ela tem o poder de influenciar para o bem. Débora era uma mulher extremamente sábia, temente a Deus. E ela foi essa líder capaz de virar essa situação de derrota para uma grandiosa vitória, onde Deus restituiu 20 anos de opressão e ainda deu mais 20 anos a mais de paz. Ou seja, eles sofreram opressão 20 anos e Deus deu 40 anos de paz e de descanso dos inimigos para Israel, por causa de Débora, que decidiu se levantar como uma mãe. Sabe, aí no seu santuário, você tem que se levantar como uma mãe. E é uma decisão. Tudo que você vê que precisa ser feito, é você quem tem que ir lá e fazer. Sabe? É você quem tem que ser a pessoa que influencia, como Débora, as outras a obedecerem a Deus, para terem vitórias. Ninguém tem vitória medindo força com Deus, não.
E é na hora que a coisa aperta, é que você tem que impor mais força até alcançar a vitória. É na hora que você tá ali ofegante de tanto caminhar, é que você tem que falar, eu vou aumentar a força nisso aqui até eu chegar. Porque o objetivo é eu vencer a mim mesma, é eu vencer os obstáculos, é eu me superar. Porque a força que domina a mim não é a minha, mas é a do Deus Todo-Poderoso de Israel. Aleluia. Deus está te levantando como uma mãe na sua vida. Você tem que liderar a si mesma. Você não vai deixar a preguiça te liderar. Você não vai deixar seus sentimentos que oscilam, ainda mais na TPM, ficar te liderando. Você não vai deixar pessoas que não tem nada a ver com a sua fé, que não tem compromisso com Deus, te liderar. Você não vai deixar parentada te liderar. Você não vai deixar a realidade te liderar. Você não vai deixar os Golias, os gigantes, os inimigos te liderarem, colocando opressão, colocando medo, fazendo você recuar. Não! Você vai liderar a si mesma. Eu decido me levantar e viver por fé. Inimigo meu, não fica de pé. Deus me garante a vitória e eu vou partir para a luta. Então você tem que se levantar, se posicionar, como Débora fez, ser firme e dizer, Deus vai dar vitória se eu fizer certo. Então eu vou certificar que eu estou fazendo tudo certo como Deus espera de mim. Então Débora profetiza, se levantou, profetizou, cuidou dos seus como uma verdadeira mãe que luta e cuida pelos que ela ama, e lutou até a vitória. Nada parou ela. Ela teve vários obstáculos. Nada parou ela. Diante dos obstáculos, é aí que ela punha mais força. Quando Deus falou para ela assim, eu vou dar a vitória. Vá a Baraque, que era o líder do exército de Israel, dos 10 mil, e manda ele ir à guerra, porque eu vou fazer o inimigo muito maior do que vocês irem até vocês, mas eu é que vou dar a vitória. Pode mandar ele ir. E ele diz para ela, eu não vou. Se você não for, Débora, comigo, eu não vou. Ela disse, pois eu vou com você para a guerra. Bora que nós vamos para a guerra. Nós vamos juntos para a guerra. Mas o mérito desta vitória, Deus vai dar uma mulher. Deus vai dar uma mulher. Para você ver, né? Como que Deus usa a mulher. Na sabedoria, na firmeza de não aceitar recuar. Eu não aceito derrota na minha casa. Eu não aceito derrota na vida do meu marido. Eu não aceito derrota na vida do meu filho. Eu não aceito nenhum tipo de derrota na minha vida. Eu não aceito ver nada para trás, nada menos do que o melhor que existe a ser oferecido na casa do meu Deus. Eu não aceito. Por quê? Porque eu sou uma mulher que Deus escolheu para fazer a diferença. Deus escolheu Débora e a usou poderosamente para influenciar o povo a confiar em Deus, obedecer, ir à luta até a vitória. Então vamos ver mais. Capítulo 4, versículo 13. Císera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Querosete a Goim, ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia que o Senhor entregou Císera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Eles ainda não tinham a vitória, mas Débora falava profeticamente. Você tem que aprender a profetizar. Abrir a sua boca, que tem poder nas palavras que ela fala, e começar a falar palavras que te ajudam e não que te destroem. Abraçar seu filho e dizer, você, meu filho, é um homem de Deus, você é uma bênção. Você é temente a Deus. Desde pequenininha, meu pai me abraça, até hoje ele faz isso, agora ele faz com os meus filhos, mas faz comigo também. E põe a mão na minha cabeça assim, ao me abraçar e me acolher no seu abraço, e ele diz, passando a mão direita na minha cabeça, você é temente a Deus,
você é obediente. Você é uma mulher de fé. Quando eu era criança, você é uma mocinha de fé. Você é inteligente. Você tem o Espírito Santo. Me enchia de palavras carregadas de poder de Deus para eu ser vitoriosa. Quando eu cantava, ele dizia, você é minha artista. E às vezes eu cantava tudo desafinado. Mas ele usava palavras carregadas de poder para me puxar para frente e para cima. Sabe aquela mãe tola que o filho faz uma coisa errada porque ela tá mal com ela mesma, cheia de amargura, ela fala, mas você, menino, faz tudo errado. Você é muito lerdo, você é muito tonto. Mas esse menino aí é muito burro. Sabe, isso são palavras carregadas de poder de derrota. Aquilo vai entrando com poder e derrotando o seu filho por dentro. Para com isso. Aquela mulher que vive reclamando do marido ou que vive falando demais, querendo viver a vida para os outros, esnobando em mentiras uma vida que não tem. Para que isso? Concentra na sua vida e vai viver ela. E não falar da sua vida. Mas concentre em edificar o seu lar. Falar para o seu marido aquilo que edifica. Tem mulher tola que quando o marido chega em casa e ela já chegou, ela despeja todos os problemas dela na cabeça do marido. E o marido fica com raiva. O marido não quer nem entrar dentro de casa. Ele fica fazendo hora para ir para casa, para ver se quando ele chega todo mundo já dormiu. Sabe? Mulher que reclama. Para com isso. Isso não tem nada a ver com mulher sábia. Isso é uma mulher tola. Use o seu poder de influência. Mulher tem um poder de influência violento. Use o seu poder de influência para o bem. Para ser uma mulher que influencia todos e puxa todos para a casa de Deus. Puxa todo mundo para a fé. Sabe? Faz uma experiência para você ver. Diante de uma situação ruim, começa a falar só coisa positiva. Nós vamos vencer isso aí. Essa luta vai passar, nós vamos vencer. Nós vamos sair melhores do que quando nós entramos nessa batalha aqui. Eu estou orando, nós vamos vencer isso aí. Experimenta fazer um compromisso de uma semana, 7 dias, de um domingo a outro. Toma a ceia e abre esse compromisso e vai até o outro domingo. Sem abrir a boca para reclamar. Quando você perceber que você começou a reclamar, talvez por força do hábito, se constranja, fica envergonhada e corte a palavra, a frase no meio e para de falar imediatamente. E anula aquela palavra. Você vai ver o quanto sua vida vai ficar mais leve e o quanto você, ficando mais leve, tirando esses pesos que você até então puxa para si, falando negativo, acreditando na derrota, dando poder pro inimigo, arrancando isso de você, escolhendo bem o que você vai falar, você vai ver o quanto que você vai mais longe. O quanto que você vai ter mais força, mais energia para o bem, para influenciar para o bem, para ser luz, para brilhar. Para brilhar. Sabe? Isso é muito importante. Então, Débora, muito firme, disse para ele. A gente ainda nem enfrentou, mas Deus vai dar vitória. Pode ter certeza, vamos embora, porque nós vamos lá buscar a vitória. Porque ela já tinha feito o que Deus havia mandado ela fazer. Então, Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra, e o seu exército a fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Sísera era o comandante do exército inimigo. E aí ele correu e foi se esconder na casa de Jael, uma mulher. Versículo 18. Jael saiu ao encontro de Sísera e convidou. Venha, entre na minha tenda. Ele saiu fugido porque Deus já tinha dado vitória para o povo de Israel e todos os guerreiros do exército inimigo já estavam mortos a fio da espada. Só sobrou o comandante do exército inimigo, Sísera, e ele saiu fugido. Jael viu ele fugindo e, muito determinada e corajosa, ela saiu ao encontro de Sísera e falou para ele: venha, entre na minha casa, meu senhor, na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou
e ela o cobriu com um pano. Versículo 21. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apalhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente quando ele, Sísera, o comandante do exército inimigo, o único que tinha sobrado vivo do inimigo, ele e o rei, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e ela foi lá e cravou-lhe a estaca na têmpora, na testa. Ela pegou a estaca e um martelo e cravou na testa do homem, que era inimigo, o comandante do exército inimigo. O exército todo já tinha morrido da fio da espada. Só sobrou ele e o rei que não estava lá. E ela foi lá e terminou de conquistar essa vitória, como Deus havia dito na boca de Débora. Deus falou para Baraque, que era o comandante do exército do povo de Deus, de Israel, que se acovardou e não quis ir, não quis lutar. E Deus falou na boca de Débora: eu vou com você, mas por causa dessa sua atitude covarde, porque Deus não tem prazer no covarde, Deus vai dar a vitória por meio de uma mulher. E foi aí que se levantou Jael. E Deus deixou a cereja do bolo, né? Ou seja, ele deixou o grande final dessa conquista para uma mulher realizar, que foi Jael. O comandante saiu fugido e Deus deu sabedoria para aquela mulher conduzir a vitória do povo de uma forma determinada e corajosa. E ela matou aquele homem, cravou-lhe a espada na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Ela fez o serviço bem feito, por ordem de Deus. E aí, você vê, aí ó, olha só o que Deus fez. Deus vai deixar claro, dentro da sua casa, nas pessoas que você tem poder de influência, que ele vai dar vitória, ele vai virar a situação, ele vai virar essa situação de opressão em situação de grande vitória por causa de você. Ele vai deixar claro que ele vai usar você. Mas para isso você tem que se levantar como uma mãe, igual Débora, determinada à vitória, confiante em Deus, convicta da sua fé e partir para a luta certa. Não adianta lutar a luta errada, não adianta lutar contra os seus familiares, contra as pessoas que você ama. Não adianta lutar contra carne ou sangue, pessoas. Não, sua luta é espiritual. Sua luta é espiritual. Agora você tem que aprender a profetizar. Profetizar, cuidar como uma mãe e lutar verdadeiramente como uma mãe. Luta pelos seus filhos. Então, olha o que Deus fez. Deus deixou muito claro. Versículo 22. Baraque passou à procura de Sísera. Baraque era aquele que era para ter conquistado a vitória. Ele era o comandante do exército, o líder do povo de Deus, que se acovardou, não quis ir. Ficou com medo, ficou com fraqueza, não aceitou ir sozinho, sem Débora. E então Deus deixou bem claro para Baraque. Olha só, Baraque passou a procurar Sísera e Jael, a mulher que enfiou a estaca na cara do comandante inimigo, Jael saiu ao seu encontro e disse: venha, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Deus cumpriu o que ele havia revelado na boca da profetisa. Então, você, mulher, tem um poder muito grande. Precisa aprender a usar em favor de vitórias. Sua boca, sua influência, suas prioridades. Sim, colocar força em lutar cada vez mais, ainda mais quando a coisa começa a apertar. Porque o inimigo não vai desistir. Não pense iludidamente que porque você se levantou determinada a vencer, a conquistar, que o inimigo vai desistir de você. Não, é aí que ele fica mais desesperado para te atacar. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ser derrotado se você continuar focada na sua fé. Se você continuar fazendo certo.
Então ele tenta te distrair com sentimentos, com situações, com conversa furada, conversa fiada, com obstáculos, com cansaço, com problemas. Não se envolva com o problema, não se envolva com o inimigo. Concentra na sua fé e continue lutando, continue na luta. Não pare de lutar. Não pare de lutar enquanto não vencer. Não importa os obstáculos, não importa se tem gente desistindo e covardemente dizendo pra você, eu não vou. Você vai! E você conquista a vitória. Porque você tem essa unção de conquista sobre a sua vida, que é a fé. Fé para vencer, fé para conquistar, fé para se posicionar, fé para determinar a vitória, fé para avançar, fé para vencer. Vamos! Erga sua cabeça, se lance na fé, o impossível vai acontecer. Se você quer cantar na sua vida, todo dia, aqui estou de cabeça erguida com troféu na mão, de vencedora, você precisa aprender a gostar da luta. Se tem luta, tem vitória. Se a luta aumenta, é porque a vitória está aumentando também. Bora! Levanta-te e resplandeça, porque já vem a tua luz. Faça como Débora. Decida se levantar. Eu, Débora, me levantei. E levantou-se uma mãe. Uma mãe é poderosa. Oh, a mãe influencia todos dentro da casa. Tem um ditado que é muito verdadeiro, que diz assim: se mamãe tá bem, todo mundo tá bem. Se mamãe tá mal, todo mundo tá mal. Porque a mãe é o termômetro da casa. E toda mulher tem esse poder de assumir a postura de uma mãe. Quantas irmãs maravilhosas são verdadeiras mães no santuário. Cuidam, levantam célula, trabalham, lutam pelo seu santuário, luta pelos Jaés, luta pelo Projeto Ação Mulher, luta pelos valentes, luta com todas as forças, luta pelas crianças, luta pelas crianças, luta pelo seu povo. Débora não tinha um filho natural, mas ela se levantou como uma mãe de Israel, do povo. Lutando, levando esse povo, na influência que ela tinha, a obedecer a Deus. A obedecer a Deus, enchendo de coragem, temor a Deus. Sabe? Mãe é aquela que faz o que o filho precisa e não o que o filho quer. Mãe é a responsável de impor disciplina. Porque a disciplina, ela tem um poder de trazer honra e paz para aqueles que a exercem. Executa a disciplina. A disciplina no momento parece motivo de tristeza, porém mais tarde produz fruto de justiça e paz para aqueles que a exercem. Então, é você entender o que tem que ser feito e fazer, e colocar força naquilo ali, e não deixar ninguém te parar. Se você recebeu um cargo de liderança no seu santuário, aquilo ali é a sua posição de mãe. Você vai cuidar daquilo ali como um filho. Lutar para fortalecer, para conquistar, para fazer resplandecer aquilo ali. Porque Deus te escolheu, mulher, para você fazer a diferença. Deus está te levantando, te capacitando, te revelando. Deus está te enchendo de autoridade para você se posicionar como uma mãe no campo de influência que Deus está te colocando. Na sua casa, no seu santuário. Não aceite nenhum dia. Você não pode aceitar a sua casa longe do santuário. Você tem que profetizar: eu e a minha casa, toda a minha casa, serviremos a Deus no santuário. E você tem que se posicionar firmemente. Pega aquela pessoa que já está mais envolvida com o santuário e começa a trabalhar ela para ela vir com você. Para ela vir com você para o santuário. E aquela que é mais crítica, com aquele espírito crítico, você vê que ela se põe disponível para o diabo para falar um monte de bobagens. Seja firme com ela. Fecha a cara. Não aceita. Não parta para bateção de boca, não. Ficar discutindo, não. Não perca tempo, não. O inimigo quer roubar seu tempo, que é o que você tem de mais caro na sua vida. Não.
ignora e parte para a conquista. Conquiste, lute a luta certa, batalha espiritual. E vai envolvendo pelo seu bom exemplo, sendo uma pessoa melhor, sendo serva, sendo servo na sua casa. Sirva com excelência, honre as pessoas para que elas vejam Deus na sua vida. Seja uma pessoa do bem, uma pessoa equilibrada, uma pessoa bonita, para que as pessoas vejam Deus em você. Sabe? Eu imagino Débora, uma mulher de ombros erguidos, cabeça erguida, com um olhar firme de águia. Uma mulher falando firme, dando direções firmes. Espera aí, eu não sou qualquer uma, eu sou uma mulher de Deus. E Deus disse para mim que vai nos dar vitória. E eu vou em cima da palavra de Deus. Não interessa o que eu tô vendo, não interessa a realidade que a gente está. Se tem 20 anos de opressão, interessa que Deus vai dar a vitória. Não interessa quanto tempo que você tem passado essa luta aí com seu filho, com seu marido, com você mesma, na sua casa, com um sonho que não realiza. Não interessa se tem uma área aí no santuário que está parada há tanto tempo. Não interessa. Interessa que é agora que Deus está te despertando e dizendo para você: se levante como uma mãe, porque eu vou fazer a virada através de você. É através de você, mulher. É através de você, Débora. Tem Débora aqui no santuário? Diga, tem! Tem uma Débora aqui também. Aleluia. Juízes 5, 24, para encerrar. Agora olha o que Débora escreveu sobre Jael. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu. Olha só, Débora enaltecendo a determinação, a coragem, a força de Jael. Mulher valorizando a outra mulher. O quanto você tem valorizado as mulheres do seu santuário? Hein, mulher? O quanto você tem valorizado o fato de você ter nascido mulher? Que dádiva de Deus. Cá para nós, mulheres. Os irmãos que estão aqui, que me perdoem a franqueza, mas os irmãos há de convir comigo. A mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E os homens não conseguem fazer tantas coisas ao mesmo tempo assim e dar conta. Por exemplo, eu sou mulher, sou dona de casa. A gente sabe, a gente bota ali a roupa para bater, enquanto isso, colhe a roupa que está secando no varal e já refoga o arroz e põe a primeira água e já vai dando ali, botando o feijão para poder cozinhar e já vai dando o seu jeito ali na cozinha, preparando a comida, a salada, já tempera a carne. Enquanto isso, recebe o menino da escola, já vê a agenda enquanto você tá ali fazendo tudo ao mesmo tempo. E já ouve um áudio do celular e já responde uma outra mensagem. E isso se você não estiver fazendo tudo isso enquanto você está ouvindo um louvor. É verdade ou não é? E olha que ainda... de vez em quando a gente põe uma hidratação no cabelo enquanto está fazendo tudo isso. Sabe? A gente tem que aprender a ser grato por tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz é bom. E tem um propósito maior em tudo que Ele faz. Se você nasceu mulher, uau, que sorte a sua. Se você nasceu homem, uau, que sorte a sua. Cada um deve entender o seu papel, que é fundamental, um completa o outro. O que acontece? Existem homens que, devido às circunstâncias da vida, que é tão dura, tão cruel, ainda mais quando a pessoa não sabe lutar a luta certa, ela vive esmurrando o ar. Ela impõe um esforço homérico para ser vitoriosa na vida e é derrotada porque ela ainda não entendeu que ela tem que lutar, é a batalha espiritual. Ela define a vida dela no mundo espiritual e não na força do braço. Quem dá a vitória é Deus. Então, às vezes, você encontra homens que estão ali
tão judiados de apanhar da vida. E a mulher, em vez de ser sábia e se posicionar, puxando o homem para a vitória, para Deus, para o santuário, para a fé, profetizando a vitória ali, ó, enchendo o homem de força, dizendo: eu tô aqui do seu lado, nós vamos juntos, nós vamos vencer juntos. Não, a mulher fica jogando na cara do homem insatisfações que ela tem. Em vez de ajudar ele a vencer, não, ela fica ajudando ele a ser cada vez mais derrotado. Então, isso é muito sério, sabe? Porque a forma que você trata seu marido e o seu filho tá vendo, ele vai se posicionar para ser tratado pela esposa dele. Ele vai querer isso da esposa dele. Você gostar que alguém tratasse o seu filho igual você trata seu marido? Ai, meu Deus. Você, homem que está aqui, iria gostar que algum homem tratasse a sua filha, sua princesinha, igual você trata a sua esposa? Homens que estão aqui, deem flores às suas filhas, para que quando elas crescerem e estiverem na fase de namorar para casar, porque cristão só namora para casar, o objetivo do namoro é casar. A gente não trabalha para perder tempo, não. A vida não pode se perder tempo. O tempo é o que você tem de mais precioso. Não existe namorar para perder tempo, para passar tempo, não. Se vai namorar é para casar. Tá pronto para casar? Então pode namorar. Isso é muito óbvio, mas é o óbvio que tem que ser dito, né? Então, dê flores à sua filha, para que quando ela chegar na fase de namorar para casar, qualquer buquezinho de flor, qualquer caixinha de bombom, não venha deixá-la toda derretida, impressionada, e o cara venha levar ela na conversa e depois levar ela para a cama antes de casar. E ferir sua filha, e humilhar sua filha. Você, mulher que está aqui, trate seu filho, homem, mesmo pequenininho que seja, como um homem. Você é um homem. Seja firme. Você é um homem. Resolva os seus problemas. Vem cá que eu vou te ajudar a pensar. Pensar como um homem. Vamos pensar. Ponha para ele uma referência no pai, no avô, uma boa referência de homem, que sabe ser um homem firme. Um homem conforme a palavra de Deus. E aqui no santuário você tem referências de homens, de Deus, que sabem conduzir bem sua vida, que tem postura de homem. Tudo na vida é referência. Sabe? É muito importante. E a referência máxima da nossa vida é a direção que nós temos da palavra de Deus. Agora, é tão bom quando a gente vê na vida contemporânea, no dia a dia, pessoas que, como nós, têm suas lutas, têm seus obstáculos, mas vencem pela fé. A gente tem a Débora, que é um estrondo de mulher. Que mulher poderosa, que me inspira tanto. Eu leio Débora, Deus me revela Débora, o Espírito Santo fala com a gente tão profundamente sobre Débora, tanto a mulheres quanto a homens, porque Débora fala sobre liderança, sobre a decisão de vencer, de não recuar, de confiar em Deus, de ser um bom exemplo, de ter sabedoria para saber o seu lugar, para saber como agir, para ser firme e influenciar pessoas para Deus, para obedecerem a Deus. E a gente vê Débora e fica assim, cheio de força para fazer, para realizar, aquela vontade de fazer cada vez mais. Não é assim? Eu sei que você tá assim, eu tô assim, eu quero fazer cada vez mais. O que tem para ser feito? Quem vai fazer sou eu. Eu vou assumir essa posição de liderança. Deus vai comigo e vai me garantir essa vitória. Vamos? Eu amo desafios. Vamos aumentar os desafios, que eu vou vencer. Então, é entender que tem que profetizar, tem que cuidar e tem que lutar. Repita comigo. Profetizar, lutar e cuidar. Profetizar, cuidar e lutar. Então, é muito importante. Porque a vitória quem dá é Deus. Se você se concentra em profetizar, cuidado com o que você fala. E propositalmente fale palavras de vitória. Declare com a sua boca, com a sua atitude, com a sua postura, palavras
e comportamento de quem confia no Deus que serve, de quem está na linha da obediência, e de fato está. Cuide de gente, do santuário. Ame, e amar é servir. Faça certo para dar tudo certo. E lute. Não seja uma fresca, um fresco. Não recue na hora que a coisa fica difícil. O grande problema das pessoas derrotadas, todas elas têm, com unanimidade, esse erro cometido. Na hora que a coisa apertou, recuou. Na hora que ficou difícil, parou de lutar. Não aceite. Não aceite parar de lutar. Você tem que agir assim, eu quero ver quem vai me parar. Não tem ninguém que me pare. Eu sou imparável, porque a minha força é impetuosa, é a força do Deus vivo. E é Ele quem vai me dar vitórias. Então, Débora valorizou Jael. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Eu estou aqui, Juízes 5:24. Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ela pediu água, ele pediu água e ela lhe deu leite numa tigela digna de príncipes. Trouxe-lhe coalhada, ou seja, ela fez mais do que foi pedido a ela, mas ela tinha um propósito. Ela tinha um propósito. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda e com a mão direita e o martelo do trabalhador. Golpeou Sísera, esmigalhou sua cabeça, esmagou-a, transpassou as têmporas. Aos seus pés ele se curvou e caiu. E ali ficou prostrado. Deus está dizendo para você, mulher, que se você se levantar como uma mãe determinada a vencer e lutar na batalha espiritual, Deus vai fazer seus inimigos caírem prostrados nos seus pés. Eles vão cair derrotados, mortos, destruídos aos seus pés. Aos seus pés, o inimigo se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. E versículo 31 para encerrar. Assim pereçam, sejam destruídos todos os teus inimigos, ó Senhor. E os teus inimigos são inimigos de Deus, porque você é um filho de Deus, você é uma filha do Deus vivo. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol. Os que amam a Deus obedecem a Deus. Os que amam a Deus serão como o sol. Repita comigo, eu sou o sol. Repita forte, radiante, repita comigo, eu sou o sol. Aleluia! Os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força, aquele sol do meio-dia que ninguém suporta, a sua luz forte, que ilumina tudo, que não deixa treva alguma prevalecer. E a terra teve paz durante 40 anos, 20 anos o povo oprimido, 40 anos de paz. Deus restituiu 20 anos e deu mais 20 anos de paz. Ou seja, Deus está revelando a você hoje aqui neste encontro da sabedoria, que Ele está te dando tanto conhecimento, despertando em você esta mãe, esta líder, este pai, este líder, para você fazer a diferença no círculo de influência que Deus te colocou, na sua casa, no seu santuário, no evangelismo, na atuação sua como igreja, na casa de Deus. Deus está te levantando hoje para você fazer a diferença, liderar, puxar todo mundo para a fé, fazer a diferença, porque todo o tempo que foi perdido, Deus vai restituir com vitória e vai dar o dobro. 20 anos de opressão do inimigo, Deus deu 40 anos de descanso do inimigo e paz. Aleluia. Meus irmãos, preste atenção. Nós vamos ter aqui no santuário, dia 13 de setembro, preste bem atenção, a roda de fogo e o vale do sal. E eu fico muito animada, porque eu sei o que acontece no Vale do Sal e na Roda de Fogo.
Os inimigos são queimados, destruídos aos seus pés. Você vê ali, o inimigo sendo envergonhado, destruído, queimado. Então, se levante e se posicione, porque os teus inimigos não vão prevalecer na sua vida, em nome de Jesus. Dia 13 de setembro, poderoso Vale do Sal e a Roda de Fogo. Bom, agora domingo, dia 28 de agosto, eu e o Bispo Rodrigo estaremos em Belo Horizonte, às 7 horas da manhã, na Santa Ceia Apostólica, onde eu estarei fazendo a transferência da herança de Abraão, no Santuário Ninho das Águias, e às 18 horas eu estarei no Santuário da Pampulha, neste domingo, dia 28 de agosto. Dia 7 de setembro, eu estarei no Santuário de Vitória e todos nós estaremos, especialmente as missionárias, líderes da Santa Ceia, onde estaremos, todo o Ministério da Ceia, as lideranças do Ministério da Ceia, na Festa das Bandeiras, onde acontecerá o aniversário do Ministério da Santa Ceia, no Santuário de Vitória, em Vitória, Espírito Santo. Meus irmãos, amanhã, quarta-feira, nós temos o curso Manual de Maturidade Espiritual, volume 3, aqui no Santuário. Mais conhecimento para você. E aqui é conhecimento sobre maturidade espiritual. Subir para um outro nível de maturidade espiritual. Quinta-feira, Pipofest, o encontro das crianças no santuário, com o apoio do Projeto Ação Mulher. As mulheres preparando a pipoca, arrumando o santuário para receber as crianças para o encontro do Pipofest das crianças. Sexta-feira, Corrente Forte Batalha Espiritual, aqui no santuário. Lutar a luta certa. Vamos! Você tem que trazer as fotografias, chave da sua casa. Vamos lutar pela sua família. Tem que lutar a luta certa, não pode parar de lutar. Sábado, evangelismo. É importante você entender que eu e você queremos muitas coisas de Deus. A gente vem para o santuário buscar de Deus muitas coisas, porque a gente sabe que aquilo que Deus faz na nossa vida, ninguém pode fazer, só Deus. Não tem aquela situação que a gente olha e fala assim, isso aqui na minha vida, só Deus? Pois é, por isso que você está aqui, porque você sabe que você precisa de Deus na sua vida. E Deus tem muito para te dar, e você quer tudo isso, certo? O que é o evangelismo? O evangelismo é você entender que não é só você que quer muitas coisas de Deus. Deus quer também uma coisa de você. Depois da sua alma dele, você já habitando no reino dos céus aqui na terra, que é o santuário, e isso te garante a sua eternidade no reino dos céus, no céu, quando o seu tempo aqui terminar. Deus quer de você almas. O que é evangelizar? É dar a Deus o que mais Deus quer de mim e de você. Almas. Esvaziar o inferno, que é este mundo, e encher o reino dos céus. Então, é nos colocar como um instrumento na mão de Deus para levar a mensagem: é chegado o reino dos céus, e trazer pessoas para o santuário. Evangelizar é para todos, é para todos. É lindo ver. Meus sobrinhos pediram para o meu pai, que é o pai deles, para que no dia do aniversário deles, eles recebessem de presente uma viagem para evangelizar em algum santuário que é longe de onde eles já costumam evangelizar, que é na cidade que moram. Então, o Adelino Neto, por exemplo, fez aniversário essa semana e ele foi, no sábado, ele estava fazendo aniversário de 18 anos e ele foi evangelizar lá em Juiz de Fora. Passou o dia do aniversário evangelizando, super feliz, me mandou um monte de foto, de vídeo, feliz da vida, porque estava realizando este maior prazer da sua vida, que é dar a Deus aquilo que Deus quer dele, almas. Evangelizar é, resumindo, dar a Deus aquilo que Deus mais quer de nós. Entendeu? Então, muitas vezes Deus usa você para evangelizar pessoas que você não conhece, e trazer aquele filho, aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa que está sofrendo para a casa do pai, para o santuário,
e Deus usa uma outra pessoa para trazer seu filho, seu pai, sua mãe para a casa do Pai. Porque é ajudando que nós somos ajudados. É importante entender isso. E domingo, o melhor dia da nossa semana. Santa Ceia, dia de assentar à mesa do Cordeiro para cear. Santa Ceia aqui no santuário no domingo. E assim em todos os santuários do Brasil. Eu estarei às 7 da manhã no Ninho das Águias e às 18 horas no Santuário da Pampulha, em Belo Horizonte, com os nossos irmãos que eu tanto amo. Estou muito feliz de poder estar com vocês neste domingo. E ainda em tempo, quero agradecer tamanho carinho e amor dos nossos irmãos de Curitiba, que receberam a mim e ao meu esposo, o Bispo Rodrigo, no último domingo, onde nós estivemos ministrando no Santuário Sede de Curitiba, ali nos recebendo Bispa Kátia Silva, Pastora Rose Rodrigues, o nosso presbítero maravilhoso, que com tanto carinho cuidou de nós, esteve conosco ali o tempo todo, sua esposa também, missionária Rose, e o povo lá cheio de ânimo, de força, de determinação, um avivamento tremendo, determinados a saírem abrindo célula. Já vai abrir agora a célula ali nas redondezas, né, de Curitiba, para poder abrir os santuários. O povo numa fé muito grande, isso é maravilhoso. Bora trabalhar para Deus! Eu conto com Deus e Deus conta comigo. Você conta com Deus e Deus conta com você. Mãos à obra, porque você tem poder para liderar e influenciar para a fé. Deus abençoe demais você. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento e nós vamos cantar esse louvor forte e faz todo mundo dançar. Maravilhoso, com esse homem de Deus ungido, nosso bispo Wellington Ribeiro. Vamos cantar Ezequiel 10. Roda de fogo! Põe no ar. Cheguei. E vai rodar, e vai rodar, e vai rodar, e vai rodar, e vai rodar. Uma roda de fogo vai descer neste lugar. E vai rodar, e vai rodar, e vai rodar, e vai rodar, e vai rodar. Uma roda de fogo vai descer neste lugar. E vai rodar, e vai rodar, e vai rodar, e vai rodar, e vai rodar. Uma roda de fogo vai descer neste lugar. E vai rodar, e vai rodar, e vai rodar, e vai rodar, e vai rodar. Uma roda de fogo vai descer neste lugar. Vamos, igreja, vamos lá! É maravilha! Uma roda de fogo é fogo do céu. Prepara aí que o fogo vai descer. Tá pegando fogo, é fogo do céu, é fogo do céu, é fogo do céu. Tá pegando fogo, é fogo do céu, é fogo do céu, é fogo de poder. Fogo de poder neste lugar, fogo de poder neste lugar. Pode sentir que vai descer, que vai descer, que vai descer sobre você. Pode sentir que vai descer, que vai descer, que vai descer sobre você. Labaredas de fogo que descem do céu, labaredas de fogo que descem do céu. Fogo de poder, fogo de poder, fogo de poder que vai descer, que vai descer, que vai descer, que vai descer, que vai descer neste lugar. Que vai descer, que vai descer, que vai descer, que vai descer neste lugar. Sobre você, sobre você, sobre você. Uma roda de fogo, uma roda de fogo.
fogo, diga glória a Deus. Uma roda de fogo vai descer neste lugar. E vai rodar, e vai rodar, e vai rodar, e vai rodar, e vai rodar. Uma roda de fogo vai descer neste lugar. E vai rodar, e vai rodar, e vai rodar, e vai rodar, e vai rodar. Uma roda de fogo vai descer neste lugar. E vai rodar, e vai rodar, e vai rodar, e vai rodar, e vai rodar. Uma roda de fogo vai descer neste lugar. Vamos lá, Senhor. Vamos lá. Vamos lá, Senhor. Ei. Vai, vamos lá. Povo de Deus, vamos lá. É, meu Deus. É o poder do Espírito de Deus aqui neste lugar. É a roda de fogo vinda dos céus. Aleluia. Bate palma e dá glória. Bate palma e dá glória. Bate palma e dá glória.